Bom, então vamos puxar o gráfico aí primeiro, tá? No gráfico aí do total do tamanho de criptomoedas, eu ainda acredito, né, em topos e fundos descendentes. Acho que nós vamos perder este triângulo, né? Então existe um triângulo aqui, ok? Esse triângulo, na minha opinião, é um triângulo de baixa, tá? Eu acredito que ele vai entregar a queda, a amplitude desse movimento, ou seja, eu acredito que a primeira quinzena de novembro o mercado cripto vai ter uma queda forte, tá? Na primeira quinzena. Esperava que fosse a segunda quinzena de outubro, não aconteceu, pelo menos por enquanto. Ainda faltam. Eu lembro que eu comentei com vocês do dia 12 ao dia 23, né? E na segunda-feira nós tivemos a busca de liquidez no mercado de criptomoedas, tá? Foi removido, teve um excesso de alavancagem. Aqui até inclusive eu estruturei para facilitar para quem faz operação de trade, né, trade curto, swing trade. Aqui no meu setup ele está indicando a venda já, né, do Bitcoin, mas no caso, se você ler o título desse canal, é hora de comprar para o longo prazo, tá? Então, para o longo prazo, é hora de comprar. Para operações de swing trade, talvez seja necessário vender para quem faz trade, tá? Que é uma outra realidade do cara que acumula. Então existem algumas estratégias no mercado. Existe estratégia de comprar hoje e vender amanhã, que é o famoso day trade, ou comprar e vender no mesmo dia, que é o famoso day trade. O swing trade compra hoje e vende daqui uns dias, daqui a 3, 4, 5, 6, 9, 10 dias. E tem a operação longa, que é o position trade, tá? Que é a minha favorita. Então, position trade é quando você se posiciona para pegar movimentos de longo prazo. No caso aqui, tanto position trade quanto swing trade, na minha opinião, é queda. Mas para o hold vale a pena comprar Bitcoin agora, por quê? Porque eu acredito que nós estamos fazendo a onda de baixa, né, da depressão, que é a última fase final antes do mercado voltar a subir forte, certo? Então, assim, por mais aqui que tenha um sinal, é mais pelo gráfico diário mesmo, tá? Dentro dessa lateralidade, como essa barra foi muito forte, é normal agora o mercado cair temporariamente para tirar o excesso de apostadores de alta, como aconteceu, exatamente o oposto que aconteceu aqui, né? Foi uma remoção dos apostadores de baixa, e agora é normal a gente ter um engolimento dessa barra, se aproximando do próximo suporte. No caso aqui dessa lateralidade, né, essa estratégia de comprar aqui embaixo, vender aqui em cima, seria pegar uma acumulação lateral, por exemplo, até o final do mês de outubro. Mas eu acredito que entrando na primeira quinzena de novembro, nós vamos ter queda, perdendo esse suporte dos $25.000 aqui e buscando ali os $20.800, né, que é o próximo suporte, no caso que eu acredito que vai, trazer a queda através da duplicação desse canal paralelo aqui. Então eu uso esses gráficos aqui para tentar entender como vai ser esse movimento, né, mas o meu alvo realmente seria o dobro deste canal, tá? Seria o dobro deste canal, que seria ali os $20.000 por unidade. Onde eu acredito que até final do ano, né, então novembro e dezembro agora, ele pode buscar esta região, certo? Sobre essa busca de liquidez aqui, para mim ela foi a mesma coisa que aconteceu em 2019. 2019, em outubro de 2019, a gente também teve uma busca de liquidez muito forte, que removeu o excesso de apostadores de baixa. Foi um dos dias em que tá gravado, tá, tem uma live minha gravada fazendo 20 ou acho que é 20 ou R$ 40.000 em um dia, simplesmente operando a alta, o long, né, naquele dia. Essa daqui eu não consegui pegar, pelo contrário, eu perdi dinheiro, tá. Então eu perdi grana nesse movimento aqui que deu o short squeeze. Eu era um dos apostadores que foi capturado, não fui liquidado, mas fui estopado numa das altcoins mais voláteis, tá. Vamos lá, porque eu estava tentando aumentar a minha mão, mas eu não aumentei a mão e me fudi um pouco, tá. Então, basicamente, qual é a repetição de movimento que eu tô falando? É essa daqui, ó. Pessoal, naquela época, a gente acreditava, né, o mercado estava perdendo as médias, o preço tinha apontado esse ponto para baixo,
E naquela sexta eu estava em casa e eu operava já, né, e teve essa alta aqui. Decidi entrar. No meio dessa alta, eu decidi entrar em algumas horas depois, 24 horas depois, o mercado simplesmente subiu. Foi a alta mais rápida que eu já vi do BTC, 42% de alta em 24 horas, tá. É bem raro de acontecer, mas acontece. Então aqui teve o que que aconteceu? Aqui foi uma remoção do excesso de apostadores de baixa, tá, lá em, 25 de outubro de 2019. Logo depois disso, o mercado veio e engoliu essa grande barra, tá, que é o normal, né, que ele busca essa liquidez, ó. Então, geralmente ele termina o movimento de baixa depois de engolir esta barra, tá. No caso aqui ele fez um fundo invertido, né, ele fez um OCOI que a gente chama, fez um fundo invertido, ele inverteu o mercado. Fez um fundo, e aí quando ele começou a entrar numa tendência de alta infinita, nós tivemos o Covidão, que foi esse dia aqui, no dia 12 de março aí para 13 de março, rolou o Covidão, né. Mas aqui realmente o mercado estava com tendência de alta já, alta semanal, né. Então ele trouxe a alta semanal, ele infelizmente depois teve o Covid, e aí a pandemia foi um cisne negro que trouxe essa grande queda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, imaginem esse movimento agora acontecendo aqui no BTC, tá, para esse ano. É bem provável que é isso que vai acontecer. Então o que que eu esperaria, né, próximos dias lateralidade ainda, porque depois de movimentos muito fortes como esse aqui, geralmente o mercado fica vários dias, tipo uma semana lateral, como se o mercado fosse acalmar, tá. Então depois de um grande movimento o mercado geralmente ele acalma, né, ele vem uma lateralidade. Desta lateralidade, depois ele retoma a tendência anterior. No caso aqui, a tendência anterior ao movimento aqui de busca de liquidez era de baixa. Então ele derreteu lentamente, né. Quando ele começou a encontrar e começou a produzir uma formação de fundo. O mesmo eu acredito que vai acontecer agora, né. A mesma coisa, ou um movimento semelhante, só que com um pouco agravante, a perda desse suporte aqui. Tá? Que é os US$ 25.000 que bate os 20.000. Os 20.000 é topo do ciclo anterior, então é uma região muito compradora. E é ali que eu acredito que é o melhor fundo para comprar Bitcoin, 19.800, US$ 20.000, vai ser, na minha opinião, o fundo verdadeiro do BTC. Só vai ter 12K se tiver queda, recessão, né? Recessão, queda muito forte, crash econômico e assim por diante. Então, assim, agora, na minha opinião, o price action vai ser o quê? Busca de liquidez. Ele buscou, no caso, o alvo, exatamente o que o Stormer tinha trazido para nós lá no Domingão do Bitcão. Então, o mestre Stormer comentou sobre, deixa eu até pegar aqui, ele usou a Fibo. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar a Fibo aqui, ó. Aqui, ó. Ele usou um canal de Fibo, né? Ele pegou o gráfico aí de 4 horas. Na verdade, ele pegou esse canal aqui, né, então ele pegou, opa, perdão. Ele pegou a fibo aqui, daqui de baixo até aqui de cima, e jogou para cima aqui, ó, tá. E aí o alvo foi o alvo 1 aí, ó, e realmente bateu os 30.000 que ele comentou, que a gente até fez uma aposta, né, se o mercado fosse subir realmente primeiro, ou se o mercado fosse iniciar uma alta até dia 30 ou não. Então aliás, até dia 29, né, até dia 29 de outubro nós supostamente estaríamos com a aposta aberta, mas no caso eu considerei que ele ganhou a aposta, sabe por quê? Porque ele comentou de que aqui era uma excelente região de compra, que era um suporte, só que, eu tinha esquecido daquele detalhe que eu comentei na semana passada, que tinha muito mais pessoas apostando, na queda, tinha US$ 500 milhões em contratos short e apenas 5 milhões apostando em alta, então realmente essa busca de liquidez ela era muito factível. E no dia eu nem dei bola, tá. Eu estava tão imerso na questão da média que eu desconsiderei, não lembrei e realmente me fudi, tá. Então assim, eu vou dizer assim, ó, até pode rolar de vir a queda até o dia 20 e tal, ou, né, metade de novembro e eu ganhar, sei lá,
supostamente acertar que o mercado continua caindo depois disso, mas eu considero que ele já ganhou a aposta, tá. Então eu tô devendo um whiskyzera da massa aí para o Mestre Stormer. Assim como ele tinha perdido para mim na quando eu falei que era a tendência de bear market, e ele foi de Saitama para o shopping, e ele cumpriu, agora eu vou ter que cumprir a minha também, porque, cara, como ele apostou em alta aqui, e realmente o mercado subiu, e atingiu logo o nível, por mais que o mercado volte a cair depois de bater esse nível, né, na minha opinião ele ganhou a aposta, tá. Então, basicamente, aqui ainda mantém a mesma opinião de domingo, né, ombro, cabeça, ombro, as altcoins não reagiram bem hoje, já voltaram a cair, as altcoins seguem tendência de baixa, segue, batendo resistência, na minha opinião é topo de várias altcoins, as altcoins agora várias delas vão derreter, na minha opinião. Ether também a mesma coisa, ainda bateu topo, não acredito em alta agora para Ethereum. Nas altcoins, então, basicamente, nós continuamos em tendência de baixa, tá? Por mais que teve essa busca de liquidez, o mercado continua caindo, né? Hã, então, assim, a gente tem altas no meio da baixa, é normal. Nós temos altas no meio da baixa, certo? E aí o Mestre Stormer acertou, na minha opinião, uma alta no meio da baixa. Ele acertou com uma precisão cirúrgica com o canal de Fibo, tá? Foi bem bom, eu aprendi pra caralho aquele dia, porque eu particularmente não uso canais de Fibo, mas agora eu vou começar a usar. Não usava canal de Fibo até hoje. Muito bem, eu uso só a Fibo para retração, né, que é para analisar onde vai ser o pullback, né. Então, por exemplo, eu uso esse daqui, ó, retração de Fibonacci, tá. Então eu uso essa daqui, tá. Então, por exemplo, a Arbitrum, na minha opinião, continua caindo, e o alvo dela é aqui embaixo, ó, o 0,67. No caso da Arbitrum, né. Esse seria meu alvo aí para Arbitrum. Então, eu uso retração de Fibonacci, mas como é que é o nome? O canal de Fibo eu não usava não. Optimism a mesma coisa, né, retração de Fibo para o mercado continuar caindo. Então, meu alvo ainda seria no curto prazo 1,9 para Optimism, né. Muito bem. Então, assim, altcoins e Bitcoin seguem em baixa, na minha opinião. S&P 500 também batendo topo aqui, tentando fazer um topinho duplo, precisa de confirmação, perdendo 4.351, o cenário fica bem feio, né. Então, se acontecer a queda, primeira quinzena de novembro seria minha aposta para o mercado continuar caindo, porque vai levar tempo até que essa barra se consolide, né. A gente teria que perder esse suportezinho aqui, ó, essa média 200 aqui, ó, né, que é os 4.300 pontos no S&P 500. Então, mercado de ações vai derreter, na minha opinião ainda. É um topo duplo que parece que está se querendo se formar, só vai mudar, só vou mudar de opinião à medida que ele conseguir romper essa LTB, linha de tendência de baixa. Enquanto ele estrutura e mantém essa LTB, continuação de baixa, continuação de queda, na minha opinião, tá? Agora, outubro ainda, dia 23 de outubro ainda é um dia muito, de risco para o mercado cair, tá, dia 23 de outubro, até dia 23 de outubro, no caso. E no dia 23 de outubro a gente pode ter a perda dos $27.200 no BTC, produzindo um topo duplo e finalizando essa micro tendência de alta aqui que ele se formou de 12 de setembro até agora, né. Praticamente teve um mês aí de alta. Alta bem complicada, alta com quedas muito profundas no meio do caminho, né. É uma tendência de alta, mas é uma alta muito complexa, tá. E aí, o principal suporte que o BTC teria que manter para manter essa alta, né, por mais tempo, para levar até os 30.000 mais uma vez, ele tem que se manter acima dos $28.000, coisa que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que assim como aconteceu lá em 25 de outubro de 2019, a gente vai perder esses 27.100, e a próxima vez que ele for perdido, o BTC vai buscar os $20.000, tá. Então essa barra aqui, que foi uma barra de manipulação institucional,
Eu acredito que ela vai perder nos próximos dias, aí, entre essa segunda quinzena de outubro, tá, e primeira quinzena de novembro. Essa é a minha visão das coisas, porque liquidez continua baixa, inflação continua descontrolada, petróleo continua subindo, gás natural continua subindo também, então inflação descontrolada geralmente traz baixa, né. VIX subindo a qualquer momento, estourando novamente. Busca de liquidez, vai acontecer agora um long squeeze. Então primeiro aconteceu o short squeeze, depois o short squeeze, alguns dias depois acontece o long squeeze. Long squeeze é remoção do excesso de pessoas apostando em alta do mercado cripto, com uma barra gigante aparecendo, né.